Religare sobre Dante Alighieri, religião, política e cultura, recebe o padre Massimo Pampaloni. Nosso convidado é natural de Florença, na Itália, já foi ator e estudou filosofia e teologia. No Pontifício Instituto Oriental de Roma, onde atua como vice-reitor, é também o diretor do Departamento de Teologia. Na FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte, Padre Massimo Pampaloni é docente de História da Igreja Antiga e leciona no programa de pós-graduação em Teologia. Oferece ainda cursos de extensão sobre a Lectura Dantes. Entre os temas a que se dedica estão a pesquisa sobre a história da formação do dogma cristológico, a aplicação da dialética transcendental à teologia patrística e as relações entre teologia e literatura. É sobre esse último aspecto que eu vou conversar no Religare de hoje com o Padre Massimo Pampaloni. Seja bem-vindo para este programa, Padre Máximo. Participe do Religare. Você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte, nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/religare. Padre Máximo, o que falar sobre essa relação entre teologia e literatura? Bom, é uma relação que tem uma história muito comprida. Eu diria assim, o que é a literatura? Por que a gente tem que ler literatura como pessoas? Se a gente for refletir, nós podemos ver que a maioria dos nossos conhecimentos não são por experiência direta. São também por aquilo que a gente poderia chamar de experiência vigária, né? Então, a literatura proporciona esse conhecimento que vai além das possibilidades concretas de experiência de um homem, que são limitadas, e proporciona um engrandecimento, eu diria, da própria alma. Eu nunca esmaguei a cabeça de uma velha jota com um machado, como faz Raskolnikov em Crime e Castigo de Dostoiévski. Mas as suas reflexões, as suas paixões, os seus medos, a consciência dele que começa a trabalhar até a experiência do arrependimento e do perdão que ele recebe por meio de Sônia, agora são minhas, tendo lido essa coisa aqui. Então, significa o quê? Significa que na literatura, quando é grande literatura, os grandes motivos da existência humana, a morte, o sofrimento, Deus, aparecem. Então, eu, como teólogo, na literatura, encontro traças daquela infinita experiência de Deus que vários grandes romancistas, grandes almas, fizeram. E, de qualquer maneira, eu me aproprio. Eu também. Então, se tornam parte da minha alma e vão, com certeza, alimentar o meu olhar teológico sobre tudo o que é humano, tudo o que é lugar onde Deus pode se manifestar. Então, por essa razão, eu acho que, assim como a literatura, ou no cinema também, que é outra área onde eu atuo, também eu encontro essa possibilidade. Sim. Me tornar mais humano. Entendo. No seu trabalho, Padre Máximo, aqui na FAGE, por exemplo, já é bem conhecido o curso de extensão sobre Dante, né? Como é que o florentino, né, Massimo Pampaloni, apresenta o seu conterrâneo? Bom, claramente a gente poderia falar um pouco da florentinidade de Dante. Claramente Dante tem perfeitamente todos os defeitos e as qualidades dos florentinos. Isso com certeza. Na Itália nós somos famosos. Tem um ditado que diz que o florentino tem o céu nos olhos e o inferno na boca. E, infelizmente, isso é verdade. A gente é cabeça muito esquentada, briguentas, a gente consegue se dividir por qualquer coisa, gosta de brigar. Então, Dante é isto, né? Dante encheu o inferno de florentinos. Dante tem palavras terríveis contra a cidade que exiliou ele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem um amor pela sua cidade que é único. Em toda a Divina Comédia tem sempre volta sempre essa coisa aqui, o desejo dele voltar, que ele foi exilado, né? Foi condenado, inclusive, a ser morto, queimado vivo. Então, os florentinos, quando fazem as coisas, fazem muito bem. Mas ficou sempre esse desejo de voltar, até que ele morreu e não conseguiu mais voltar. Então, esse amor
por a cidade de Florença, é um amor que cada florentino tem. Então, quando eu, lá na FAGE, por exemplo, fiz esta experiência de 3 anos de leitura Dantes, 1 ano para o Inferno, Purgatório e Paraíso, eu quis apresentar não um show, não uma aula, mas tentar uma contaminação, fazer uma espécie de performance que era aula, mas também, com um pouco o meu passado técnico de ator, apresentar um pouco também as características não só da filosofia, da poesia, das várias possíveis trilhas que você pode encontrar, mas também a florentinidade de Dante, que é uma característica bem presente na sua obra. Nós poderíamos entender Dante também como uma literatura universal? Na sua literatura poderia ter essa marca? Olha, essa pergunta é interessante, porque Dante é um mistério, no sentido que Dante é um homem da Idade Média. Dante fala uma língua bem específica. Dante faz referências às coisas que até os italianos de hoje, sem as notas de rodapé, não sabem do que ele está falando. Então, é uma coisa muito específica. Mas Dante, depois da Bíblia, é o autor mais traduzido no mundo. Tem japoneses, inclusive, que são os mais atentos estudiosos de Dante. Agora, o que é uma cultura tão específica como aquela de Dante, um homem da Idade Média, do século XIII e XIV, pode falar um japonês? Este é o mistério de Dante. Agora, eu acho, e aqui eu concordo com a tese da maior dantista vivente hoje, que eu o 95% do que eu sei sobre Dante aprendi com essa professora, que é Ana Maria Chiavacci Leonardi. Ela diz que o mistério de Dante é que ele representa aqueles valores mais altos do Ocidente, que o Ocidente produziu. Aquela união entre a herança grego-romana, helenística, com a herança judeu-cristã, com o sangue novo germânico. Então, a Idade Média representa exatamente o suprassumo dessa civilização. O que é? Uma história que tem um ponto final, uma ordem cósmica, um Deus que se manifesta na ordem da criação do universo e, ao mesmo tempo, um homem livre que vive a sua história, que constrói a sua história. E quanto mais ele respeita essa ordem de Deus, quanto mais essa sua história é uma história de salvação. Quanto mais a soberbia dele quer tirar Deus do seu horizonte, quanto mais atrapalha. Então, estas mensagens é o que qualquer cultura hoje consegue ficar fascinado por a mensagem de Dante. Nesse sentido, eu acho que é uma proposta universal, com certeza. Sim. E nessa última explicitação, né, o que caracteriza Dante como um autor medieval? Ele vive esse... Claro, eu dizia que é um homem totalmente medieval, porque é um homem do tempo dele, um homem que acredita de viver em um universo que tem uma ordem, Sim. que tem uma ordem que você, com a sua razão, pode entender. Isso também é uma mensagem muito interessante por hoje, né? Que parece que o mundo ficou um nada onde nós estamos tipo seco, um tiroteio, como vocês dizem, né? Dante sabe que a razão, o intelecto, se respeita o seu lugar, pode alcançar o conhecimento da manifestação da vontade de Deus que vai se irradiando, né, lá no mundo. Também o homem da Idade Média, no sentido que ele partilha todas as culturas e a ideia deles naquele tempo. Por exemplo, o uso da astrologia, o uso da medicina, da filosofia. Por essa razão, eu acho a Divina Comédia um lugar maravilhoso por qualquer encontro transdisciplinar. Porque você pode chegar de vários lugares e você encontra um campo onde ele conseguiu expressar esses conhecimentos por meio da poesia de uma maneira única, eu acho, até hoje. Sim. E o aspecto político presente na obra de Dante? O Dante é um homem perfeitamente integrado na política do tempo dele. A gente não pode imaginar um poeta totalmente fora da realidade. Dante ganhou o exílio pelo seu compromisso político.
Dante participou da política da sua cidade, que na época, na Idade Média, vamos lembrar que eram cidades-estado, vamos dizer assim, cada cidade era uma potência. Ele se encontrou no meio da luta entre o Império e o Papado. Ele apostou sobre a importância do Império para trazer a paz. E também foi contra a política do Papa da época, que era Bonifácio VIII, que ele coloca, inclusive, no inferno, né? Que Dante ganhou o exílio também, porque esse Papa, vamos dizer assim, trabalhou para o exílio dele, vamos dizer assim, dessa maneira. Então, Dante, na sua política, também é um intelectual, a gente diria hoje, engajado, né, na política. Mas também a Divina Comédia não é só uma obra de propaganda política, ao contrário, é uma grande reflexão, vamos dizer assim, começa aquela figura do intelectual engajado que, porém, consegue ver também além da contingência política. A política faz parte da vida de Dante, mas não é a única coisa. Dante também há uma função, a gente diria quase profética nesse sentido, e consegue apontar aos homens do seu tempo e até nós hoje, ainda hoje, algo que diz, olha, você tem que se comprometer com a sua história, tem que ser um homem que participa totalmente da sua história, mas lembre-se, porém, que a sua destinação vai além. Muito bem, nós vamos continuar a conversa, inclusive falando dessa síntese filosófica, teológica e poética, e vamos apresentar a obra a Divina Comédia no segundo bloco. O Religário de hoje conversa com o jesuíta Máximo Pampaloni sobre Dante Alighieri. Política, religião e cultura fazem parte da nossa conversa de hoje. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já.